E aí, amigo? E aí, amiga? Tudo bom? Tudo bem? Bem-vindo aí, mais uma aula aqui do curso de Coach Holístico 2017. Eu sou Márcio Ferrari. O tema que eu escolhi aqui para falar é sobre realidade. O que é realidade? O que é real? O que é real? Bom, eu trago um entendimento em relação a esse assunto e eu quero argumentar aqui e ajudar você na construção do meu raciocínio para ver se faz sentido para você. Em meio a tantas vertentes ideológicas, filosóficas, esotéricas, espíritas, em meio a tantas informações, o que é real? O que é verdadeiro? Então, realidade é uma coisa, verdadeira é outra coisa. Eu acabei de fazer uma live sobre e se eu mentir para mim mesmo. Se você não assistiu, a ideia-chave que eu falei da ideia de se eu mentir para mim mesmo é o quanto que a nossa energia biológica ela não está sincronizada com a nossa natureza. O nosso corpo biológico está totalmente conectado com a Terra, porque nós pegamos todos os nutrientes da terra, a cachaçinha, sabe aquela cachaçinha que você toma? Você pega aquela energia lá da cana, né, da terra, aquela energia densa da terra. Eu não sei se eu posso dizer telúrica, talvez, tá? Consulta aí se eu posso dizer energia telúrica da cana, enfim. Mas é um elemento etílico, né? Um elemento etílico e que tem a força da terra. Aquela energia permite com que a gente esteja conectado com a Terra. Embora a gente, o conectado para nós, vem muito aquela ideia de fiozinho na tomada. Não é bem assim a coisa. Nós estamos conectados com a Terra. A gente não percebe essa ligação porque a gente tem aquela ideia de fio conectado. Mas nós estamos conectados à medida que a gente se alimenta. Então, feijão, arroz, tudo que a gente se alimenta, né? Os alfaces, a verdura, né? Os legumes, principalmente os legumes, vem a beterraba, né? Tá lá na terra. Enfim, tudo aquilo que a terra produz e que a gente consome, em termos da natureza, a gente conecta com essa energia Ti, essa força Ti do orbe terrestre. E o nosso mental, a nossa programação mental, ela está muito conectada com os valores culturais, com os valores culturais mesmo da nossa sociedade, os valores da sociedade. E esses valores da sociedade, muitos deles estruturados através das crenças, das religiões, das doutrinas, dos gurus do momento, eles estão desconectados com a nossa natureza. Inclusive dormir. Antigamente, a gente dormia mais cedo. Hoje em dia, com a eletricidade, a gente consegue varar a noite acordado. Tem muita coisa para fazer de madrugada. Eu, por exemplo, adoro estudar de madrugada, adoro trabalhar de madrugada por conta desse silêncio. Embora a gente aqui no sítio tenha bastante silêncio, mas de madrugada eu me sinto tão bem. Eu adoro a madrugada. E então a gente consegue violar um pouco dessa natureza biológica que estava acostumada com esse ciclo natural do orbe. Então, esse descompasso entre a programação mental e a nossa estrutura natural, a nossa natureza, ele acaba boicotando alguns comandos, algumas coisas. Então, muitas vezes a gente fala sim e a nossa natureza gostaria de dizer não. Muitas vezes a gente fala não e a nossa natureza gostaria de dizer sim. Esse descompasso ele causa um colapso. Imagina que a programação de um carro da Volkswagen ela não encaixa no carro da Fiat. Todo o sensorial do carro não vai estar sincronizado com aquela programação. A mesma coisa, a sua programação ela não está sincronizada com a sua estrutura natural. E aí a gente desenvolve uma grande capacidade de boicotar a nossa natureza. E aí a gente passa a falar sim para os outros e não para nós mesmos. Esse descompasso, essa forma que a gente viola a nossa natureza,
a gente perde em autenticidade, perde muito em autenticidade. E a gente imagina essa estrutura que é extremamente complexa, que não consegue entender as informações que a nossa mente cria. E aí, às vezes a gente dá seta para a esquerda, a nossa estrutura acha que era para ter dado seta para a direita. Às vezes a gente está chorando porque o chefe está bravo, mas é nada, a gente está chorando porque o nosso casamento é uma bosta. E aí essa relação, sentir, vibrar, ela fica confusa em relação ao interpretar dessas emoções, desses sentimentos. Você perde a capacidade de saber o que são esses sentimentos, essas emoções, essas sensações, porque você alterou. Então, para poder reconectar novamente a essa sincronicidade existencial, mente e natureza, é necessário você trabalhar o autoconhecimento, é necessário você entender melhor como você funciona, observar aonde você se perdeu, porque você mudou a programação. Desculpa, meu querido, minha querida, não é da noite pro dia que você vai, né? Essa ideia de milagre é muito simplista para a gente resolver as nossas questões. Da mesma forma que você ficou anos condicionando a sua estrutura natural, não é da noite pro dia que você vai resolver o seu problema. É fazer um caminho de volta, um caminho de reencaixe existencial, dá trabalho. Precisa de esforço, precisa de dedicação, precisa de investimento e tempo. O maior investimento que você tem é tempo. O tempo é uma das coisas mais preciosas que existem hoje. E aí, né, então, é deixar de fazer certas coisas para investir mais tempo para si mesmo. Muito bem. O que isso tem a ver com realidade? Outra coisa que eu acho legal, às vezes a pessoa vem até mim dizendo: nossa, mas estou com uma sensação muito ruim, parece ter um espírito na minha casa, toda vez que ele se aproxima eu fico mal, minha energia fica ruim, e isso e aquilo. Não foi uma única vez, ou várias vezes, quando a gente foi acessar esse espírito para verificar o que era, era nada mais, nada menos que o próprio mentor da pessoa, um guia espiritual da pessoa. É que a energia da pessoa tá tão densa, mas tá tão negativada, tá tão ruim, que quando essa energia da boa vibração se aproxima dela, ela entra num processo rápido de realinhamento dos chakras. Os chakras estavam todos invertidos, todos densos, todos negativados, todos bagunçados. A hora que essa energia boa se aproxima, automaticamente esses chakras da pessoa começam a ser realinhados. Só que isso é feito com uma certa rapidez. E aí é como se fosse o efeito de um remédio. Sabe quando a gente toma um remédio, aquele remédio faz a gente suar, principalmente antibiótico, né? Eu lembro quando eu tinha amidalite, tomava aquele remédio, fazia você suar, dava um puta revertério, mas eu sabia que aquilo ia me levar a minha melhora ali em relação àquele sintoma. A mesma coisa é quando essa energia se aproxima. Mas o que eu quero chamar a atenção, olha como a interpretação do sutil por parte das pessoas é muito condicionada à crença que ela tem em relação ao mundo espiritual. Então não é tudo aquele arrepio que você sente, aquela frequência esquisita que você sente na sua casa, que é um espírito negativo. Gente que gosta de manipulação adora esse tipo de coisa. Adora dizer que tem um obsessor atrás de você, adora dizer que tem alguém que fez uma macumba para você. Nem sempre é assim. A maior parte é falta de conhecimento de quem está querendo interpretar esse mundo sutil, tá? Então o que eu chamo a atenção, esses dois exemplos que eu trouxe para ti. O que é real? O que é verdadeiro? Realidade, ao meu ver, é tudo. Tudo é real, inclusive a ilusão. A ilusão é extremamente real. Quando a gente vai num cinema, aquilo que a gente está assistindo, aquele filme, ele é uma criação, uma invenção, uma imaginação materializada. Alguém imaginou aquilo e transformou aquilo numa história. E muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente grita, tem medo. Filme de terror, por exemplo, a gente tem medo. Então toda aquela ilusão
serve para acessar uma intimidade vibracional que nós temos. E algumas vezes serve para exportar para nós essas informações e construir na nossa dinâmica psíquica, na nossa mente também, essas informações contextualizadas no nosso dia a dia, nas nossas experiências. Aquela mentira, que é o filme, que é a novela, entre em ressonância, e a aula de ressonância é a próxima aula, com a nossa intimidade vibracional. E a gente chora, e a gente ri, e a gente tem medo, e a gente sofre muitas vezes com aquela novela, com aquele filme. A gente não fica esperando o último capítulo da novela, a última parte do filme. A gente se envolve com aquela mentira. Porém, as sensações que a gente tem, elas são muito reais, muito reais. Quando a gente vai fazer uma limpeza espiritual numa casa, e naquela casa a criança tem medo de bicho-papão, a função do bicho-papão é as crianças obedecerem, né? Vai dormir, senão o bicho-papão vai te pegar. Eu que sou pai agora com os meus 2 pentelinhos, eu sei o que é, né? Então, outra coisa, aqui no sítio tem 3 lagos. E eu, como pai, eu morro de medo do menino ir lá no lago. E é por isso que existe um jacaré lá dentro do lago, que se chegar perto do lago, aquele jacaré é bocanha, meu filho. Se chegar 5 metros perto do jacaré, do lago, sai um jacaré com a boca enorme, do tamanho de um carro, e grau, e puxa a criancinha pra dentro. É verdade. Aqui é muito aberto, a gente não consegue fechar todas as formas. É a forma que eu, como pai, fiz pra acorrentar a mente dele. Aí quando o menino fazer uns 15, 16 anos, vai ter que fazer terapia para poder consertar isso. Mas é uma coisa consciente que a gente faz, preservando em relação a alguns perigos que tem. É muito difícil para um pai sair para fazer um trabalho pensando na possibilidade de acontecer uma desgraceira dessa. Então, é aceitável esse tipo de acorrentamento mental, que aí a gente tem as técnicas terapêuticas que mais tarde a gente pode consertar. E aí fica para você essa opinião. Eu, como terapeuta, falando isso para vocês. Você sabe que eu não fico em cima do muro. Eu falo mesmo, eu coloco a minha vida à prova das pessoas e tenho todos os argumentos como pai para poder falar. Assim como os pais que desenvolveram aí, precisando dormir, cansado, tendo 3 horinhas para dormir, para ir trabalhar no dia seguinte, para poder comprar fralda pro carinha, e o carinha não dorme. Ah, meu filho, chega uma hora que é o bicho-papão, meu filho. Se não dormir agora, a mula sem cabeça vai aparecer e pronto, acabou. Tô apagando as luzes e se não fechar o olho e não dormir, a mula sem cabeça vai levar. Isso já aconteceu comigo, gente. E não tem jeito, gente. Às vezes é 2 e pouco da manhã, o carinha não quer dormir. Isso mais lá atrás. Agora eles estão encaixados o sono. E você precisando dormir pelo menos 3 horinhas para ir trabalhar no dia seguinte. E já faz 3 horas que você está tentando fazer o filho da mãe dormir, o filho da mãe não dorme. Ah, a gente não aguenta. Você já tomou decisão com sono? É esse tipo de decisão que a gente acaba tomando. As consequências tem essas, né? Depois o processo para convencer ele a dormir sozinho na cama quando fica mais grandinho, a gente sofre de novo. São equívocos que a gente toma. A gente está aprendendo a ser pai, a gente está aprendendo a ser mãe. E a gente tem que se dar o direito de errar. E se naquele momento a melhor decisão foi arrumar a mula sem cabeça, o bicho-papão, tá tudo certo. Porém, quando eu vou fazer uma limpeza espiritual numa casa dessa, com a minha sensitividade, a capacidade de pegar informações psíquicas são aquelas que a mente cria também, formas pensamentos. Então no universo psíquico tem de tudo, tem espírito, tem cocriações mentais. E aí a gente percebe esse tipo de frequência, o bicho-papão, a mula sem cabeça, a informação que tem ali, até criada pelo medo da criança também. A criança fica emanando este medo. O pai fala da boca para fora, mas a criança pega aquela informação da mula sem cabeça e projeta isso no universo psíquico e sofre com isso e gera uma tensão em relação a isso. Tem uma demanda vibracional por conta disso
e isso ganha vida no universo de informações, isso perturba a psicosfera e a energia da casa. Isso é completamente real. Porém, não é legítimo, não é verdadeiro. A mula sem cabeça, ela não existe. Chama atenção para você que gosta de assuntos ufológicos. Primeira coisa, extraterrestres existem. Só que não é bem do jeitinho que o folclore moderno coloca. As lendas modernas colocam. A nossa ideia de demônio, ela tá mais sofisticada. Para nós, um diabo com chifre, com rabo, com garfo, já não cola mais. Não cola mais. Para nós agora é mais interessante um cara mais sofisticado, um cara que vem de um outro orbe, um cara que tem equipamentos extremamente sofisticados e que vem e que consegue manipular uma massa inteira de pessoas, isso aqui. Gente, na existência o mal existe. Na existência, enquanto seres existenciais. Enquanto seres de uma descendência da essência, enquanto a nossa pureza é existencial, o mal não existe. O mal ele existe na existência, na onde a gente está experimentando essa realidade mais densa, em realidades, situações e contextos mais densos. Mas maior parte desse mal vem da nossa natureza. O homem, o ser humano, é um ser extremamente primitivo, enquanto compaixão, enquanto amor. Ele não sabe porcaria nenhuma de amor. Porcaria nenhuma de amor. A gente tem uma ideia do que é amor. As pessoas que já sentiram amor sentem amor por alguns segundos, por alguns minutos, no máximo alguns dias. Uma vez nós ficamos quase 3 dias num estado de graça aqui, eu com a minha esposa, que chegou no terceiro dia eu falei, eu preciso trabalhar. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia pagar minhas coisas, eu não conseguia fazer nada. Eu só tava assim, desdobrado, em transcendência, abraçando as árvores, abraçando o chão, olhando pro céu, e tudo era uau. E a minha vida existencial, ela não tava... minha vida ordinária não estava acontecendo, porque eu estava nesse estado de graça. Chegou no terceiro dia, gente, vai embora energia, vai embora que eu preciso fazer, minhas coisas estão atrasadas, minhas aulas estão atrasadas, está tudo atrasado, preciso trabalhar. É como que a gente tem um porquê de estar nesse mundo denso, né? E essa relação com esse mundo denso, quando você cria uma resistência, é onde gera o sofrimento. Mas quando você entra no estado de aceitação, aí você passa a fluir com as possibilidades, com os estímulos que essa vida nos traz. Então eu queria só chamar a sua atenção para que real é tudo. Tudo é real. Todas as mentiras são reais. Todas as realidades verdadeiras, todas as verdades são reais. Então, se tudo é disponível para nós, sabe quando alguém faz uma mentira, né? Então, por exemplo, fulano falou mal de você. Naquele instante, quando você descobre que alguém falou mal de você, vem um instinto, uma coisa bem forte de lá da sua natureza, que você tá uma raiva daquela pessoa, antes mesmo de você ir lá constatar, averiguar se realmente ela falou mal de você. Mas vem aquela raiva e ela é mais rápida do que a prova. Sabe aquelas pegadinhas esqueci, do João Kleber lá, de que a mulher finge que tá traindo o cara e o cara finge que tá traindo, teste de fidelidade. Antes de você ver se realmente aquilo você já sentiu aquilo, aquela raiva, aquele ódio, aquilo por conta daquele teatro, daquela ilusão, daquela mentira. E não importa, as sensações já aconteceram, as sensações elas obedecem o que é real e o que é mentira. Então não dá muito para você dizer, isso é verdadeiro porque eu vi. O reptiliano existe porque eu vi ele na minha casa. Tá, e daí que você viu? E daí que você viu o bicho-papão? E daí que você viu a mula sem cabeça? E daí? E daí, meu filho, que você viu já era uma mentira. E não é real porque você viu. A nossa visão e o nosso sentir, eles são muito primitivos ainda para afirmarmos sobre verdades. Fica aqui para você se introspectar, para você aprofundar no curso. O curso ele tem uma sequência de aulas que
vão se estruturando umas com as outras. A média é sempre 20 minutos para não ficar muito cansativo. E fica aqui então a chamada para Tudo é Real. Um beijo no seu coração, muita paz e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.